Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso de número 14 até o verso de número 27. Marcos, capítulo 9, do verso 14 até o verso de número 27. Louvado seja Deus. Eu agradeço também a igreja que esteve orando em meu favor. Final de semana nós estivemos ali em Campo Largo e trazemos a saudação da igreja ali para os irmãos. Os irmãos pediram, muitos ali nos procuraram depois do culto. Olha, manda um abraço lá para os irmãos lá em Arapongas, estamos com saudade. Então os irmãos recebam a saudação dos nossos irmãos da igreja do Senhor que está ali em Campo Largo. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós daremos início a partir de hoje a mais uma série de ministrações que o Espírito Santo colocou em meu coração para compartilhar com a igreja. E esta série, ela vai ter como título: tudo é possível ao que crê. Amém? E eu creio, irmãos, que o propósito de Deus para nós estudarmos sobre esse tema é justamente estimular a nossa fé. Nós vivemos um tempo muito difícil. Ao olharmos ao nosso redor, nós vemos sofrimento e dor estampado na face de tantas pessoas. Em alguns casos, as pessoas tentam viver com uma aparência de normalidade. Mas quando conversamos com elas, nós vemos que por trás daquela máscara de normalidade, atrás daquela máscara de um sorriso no rosto, existe uma alma aflita, angustiada e triste. Muitas famílias em ruínas, relacionamentos familiares em crise, pais que não se dão com os filhos, filhos revoltados com os pais, esposos em guerra com as esposas e as esposas com seus esposos. Nós temos visto traumas complexos, depressão, corroendo a vida das pessoas.
Muitas pessoas sofrendo silenciosamente, mas estão sofrendo. Amados, e quando eu preparava este tema, me veio à mente o texto lá de 2 Reis, no capítulo de número 4, quando aquela mulher sunamita, que havia perdido seu filho, ela vem até Eliseu. E quando aquela mulher ela vem, ela deixou o seu filho lá morto em casa, e ela veio até o homem de Deus. Ela vem para clamar o milagre de Deus para a sua vida, para a vida do seu filho. E quando aquela mulher ainda estava longe, Eliseu disse ao seu servo Geazi: vai ao encontro dela. E Geazi foi ao encontro daquela mulher, e quando ela se aproximou, Geazi perguntou: está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? E ela respondeu: está tudo bem. Mas ela continua vindo em direção a Eliseu, e quando ela chega aos pés de Eliseu, ela se lança aos pés dele e agarra nos pés dele. Geazi fez menção de tirar a mulher dali, mas Eliseu disse: não, deixe ela, porque a alma desta mulher está angustiada. Sabe, irmãos, e quando a gente vê a reação, ou a maneira como esta mulher chega diante do homem de Deus, isso reflete muito aquilo que nós estamos vendo no mundo hoje. As pessoas estão vivendo em aparente alegria, uma aparente felicidade. Você pergunta para as pessoas: está tudo bem? A pessoa diz: está tudo bem. Mas por trás, irmãos, daquela resposta está um coração amargurado. Muitas vezes, por detrás de um sorriso de uma pessoa que está nas festas, nas baladas, ela está ali justamente para tentar esquecer o sofrimento que ela está vivendo na sua vida. Quantos homens nós vemos, sai do trabalho, vai para os bares, para tentar esquecer os sofrimentos que o aguardam na sua casa. Irmãos, é isso que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, Deus deixou a igreja aqui na terra, justamente por isso. Nós somos encarregados como igreja, de levar a estas pessoas uma mensagem de esperança. A igreja tem essa mensagem de esperança. Mas, irmãos, não somente a mensagem, mas o Senhor também deu poder para a igreja, para que a igreja possa, além da mensagem, trazer a essas pessoas a esperança de que o poder de Deus pode mudar a sua história. Quando nós olhamos a promessa de Jesus, quando ele vai ao céu, ele diz: eu estou indo para o Pai, mas o Pai vos enviará o Consolador, o Espírito Santo. E quando o Consolador, o Espírito Santo vier, vocês serão revestidos de poder. Veja, irmãos, que há uma promessa para a igreja de poder. Quando nós olhamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versos 15 a 18, Jesus disse aos discípulos: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas depois Jesus diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome vocês porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Veja, irmãos, que a grande comissão, ela diz respeito à pregação da palavra, mas ela diz respeito também à demonstração de poder. Nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho está sendo pregado através de rádios, através da internet, através das mídias sociais, mas, irmãos, muitas vezes temos visto muita palavra e pouco poder. E Deus, quando separa a igreja para esse ministério de pregar o Evangelho, de trazer uma palavra de esperança, Deus estava também dando à igreja unção e autoridade para poder também mostrar que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós olhamos, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, nos versos 29 e 30,
depois de Pedro e João terem curado aquele paralítico à porta do templo chamado Formosa, eles foram convocados para prestar um depoimento lá no Sinédrio. E quando esses 2 discípulos estavam ali no Sinédrio, eles repreenderam esses 2 discípulos para que se calassem. Mas eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Veja, ele está dizendo: nós temos ouvido, mas também nós temos visto. Nós temos ouvido a palavra, mas nós temos visto os milagres. Veja que essas 2 coisas caminham juntos: a palavra do Evangelho e o poder de Deus através do Evangelho. E logo depois, irmãos, esses discípulos eles vão orar. E nessa oração eles dizem assim: agora, ó Senhor, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Veja, irmãos, a oração deles: Pai, concede aos teus servos que possamos pregar a tua palavra com ousadia, e enquanto isso, o Senhor estende a tua mão para operar curas e milagres. Irmãos, esse é o Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação, mas o Evangelho é acompanhado dos milagres e dos prodígios. O Evangelho é acompanhado dos sinais e prodígios na vida da igreja. Então, irmãos, nós precisamos entender isso para o tempo que nós estamos vivendo. A igreja não é apenas para dizer para aquele enfermo: olha, Jesus quer salvar, mas Jesus também quer curar. Olha, Jesus também quer te libertar do vício. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer fazer uma obra na sua casa. Muitas vezes, irmãos, a gente ora pelas pessoas, diz para as pessoas acerca do Evangelho, mas, irmãos, muitas vezes é um Evangelho sem poder algum. E a igreja foi vocacionada, a igreja foi chamada por Deus para pregar o Evangelho e para viver os milagres que Deus tem na vida de todas as pessoas. Quando nós olhamos Paulo escrevendo a sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e nos versos 4 e 5, preste atenção, irmãos, no que Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Veja, irmãos, Paulo está dizendo: eu vos preguei. E nós sabemos, irmãos, que Paulo foi um dos homens mais sábios da história da igreja. Ele escreveu as cartas pastorais, ele escreveu as cartas às igrejas, ele fundou e organizou muitas igrejas. Paulo era um homem instruído aos pés de Gamaliel, mas Paulo está dizendo: o meu evangelho, a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas palavras de espírito e de poder. Este é o evangelho, irmãos, este é o evangelho. Ele não é apenas de palavra, de conhecimento humano, mas ele deve estar acompanhado de poder. Eu tenho orado, irmãos, ao Senhor, tenho pedido ao Senhor uma manifestação da glória de Deus no nosso meio. Eu tenho orado e pedido: Senhor, eu creio que o Senhor é o mesmo Deus da igreja de Atos dos Apóstolos. Tu és o mesmo Deus que naquele tempo curou, restaurou, libertou, transformou vidas. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus, porque a palavra do Senhor diz que em Ti não há mudança e nem sombra de variação. Então eu creio, Senhor, que o mesmo Deus que operou lá na igreja primitiva é o Deus que está conosco hoje. E nós precisamos, irmãos, exercitar a nossa fé. O que Paulo diz aqui no verso 5, depois de dizer que a sua palavra não é uma palavra de sabedoria humana, mas de poder, ele diz assim no verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amados, a nossa pregação, ela não deve consistir apenas em conhecimento, porque senão os irmãos terão conhecimento, mas não terão poder. Então a palavra de Deus, ela deve estar acompanhada do poder de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui nessa passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 9,
para entender esse contexto, irmãos, a Bíblia diz ali, alguns versos antes, que Jesus havia subido no monte para orar, e ele levou consigo 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O restante dos discípulos ficaram lá embaixo. E naquela experiência de oração, mesmo com sono, a Bíblia diz que os discípulos estavam cansados, que eles estavam com sono, mas mesmo com sono, esses discípulos viveram ali uma experiência, irmãos, sobrenatural. A Bíblia diz que enquanto Jesus orava, ele se transfigurou. Essa palavra no grego, transfigurou, é a palavra metamorfô, que é a palavra transformar. Jesus, a Bíblia diz que as suas vestes resplandeceram, ficaram resplandecentes como um branco muito limpo. E os discípulos, olhando para ele, viram que ele estava resplandecendo em glória. E Moisés e Elias se apresentaram ali e falavam com Jesus. Veja, irmãos, depois de viverem essa experiência tão gloriosa, eles descem do monte. E quando eles descem do monte, eles chegam ali onde estão os outros discípulos. E Jesus vê os discípulos discutindo com os escribas. E Jesus então, nesse contexto, é que acontece aquilo que nós lemos. Jesus pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que vocês estão discutindo? E de repente um homem se apresenta no meio da multidão e diz: mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, que o lança no fogo, que o lança na água, que tenta destruir a vida do meu filho. E eu trouxe o meu filho para os teus discípulos para expulsarem esse espírito, e eles não puderam. Jesus então lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Irmãos, Jesus havia se ausentado apenas um pouco para estar no monte. E nesse pouco que Jesus ficou ausente, os discípulos já estavam em dificuldade ali. E Jesus então disse: até quando eu estarei convosco? Porque um dia eu vou sair daqui. Um dia eu vou ser tirado deste mundo. E como que os meus discípulos vão se portar? Um dia eu não estarei com eles. E como eles vão se portar diante das dificuldades, e diante das lutas, diante das afrontas do inimigo? Por isso Jesus está dizendo aqui: ó geração incrédula. O que é alguém incrédulo? É alguém que não crê. É alguém que não consegue crer. E Jesus então está falando não só com a multidão, não só com os discípulos, com todos os que estão ali, que esta geração é uma geração incrédula. Jesus então ordenou que trouxessem o menino. Amados, os discípulos, eles já tinham visto Jesus curar, eles já tinham visto Jesus realizar milagres, eles já tinham visto o poder de Deus se manifestando na vida de Jesus, mas eles não conseguem crer, eles têm dificuldade para crer. E aqui, diante dessa passagem, Jesus então chama o menino, ele pede para que, ordena que tragam o menino a ele. E quando aquele menino se aproxima, o espírito o agita violentamente, e o espírito maligno o joga por terra, e ele começa a se revolver, ele começa a espumar, irmãos, e as pessoas ficam aterrorizadas em ver aquela situação. E Jesus então pergunta para o pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? E aquele pai disse: Senhor, desde a sua infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas agora veja o que o pai diz: mas Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Aqui, irmãos, nessa resposta de Jesus do verso 23, algumas versões da Bíblia, essa passagem está diferente. Na Nova Almeida Atualizada, essa resposta diz assim: se o Senhor pode. Veja, há uma argumentação de Jesus aqui. O pai disse: se tu podes fazer alguma coisa, e Jesus diz a ele: se tu podes. Na NVI diz: se podes. Na edição contemporânea, se tu podes. Veja, irmãos, nessas versões é como se Jesus estivesse dizendo: você está me perguntando se eu posso?
Você está perguntando se eu posso fazer alguma coisa? Mas na Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que eu li, tanto também a versão King James, a palavra de Deus diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nessas versões é como se Jesus estivesse dizendo: se você puder crer, você vai ver o milagre. Jesus então diz: tudo é possível ao que crê. Amados, eu quero chamar a tua atenção para essa palavra de Jesus. Jesus aqui, irmãos, ele não está brincando com a fé de um pai que está desesperado. Jesus não está aqui ignorando o sofrimento desse pai. Quando Jesus diz: tudo é possível ao que crê, Jesus está dizendo para esse pai, não que algumas coisas são possíveis, não que quase todas as coisas são possíveis, mas Jesus está dizendo: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Veja que Jesus aqui, irmãos, ele não está abrindo nenhuma exceção. Jesus está dizendo que tudo, exatamente tudo, todas as coisas são possíveis. Ele está dizendo: olha, não há enfermidade que eu não possa curar, não há problema que eu não possa resolver, não há situações que eu não possa mudar, não há vidas que eu não possa transformar, não há situações que eu não possa operar. Tudo é possível ao que crê. Mas quando Jesus diz então, irmãos, sobre crer, essa palavra crer, irmãos, no grego ela é pisteu, que significa ter fé. Essa palavra está relacionada a entregar, ter confiança em algo ou alguém. Então, quando Jesus está dizendo tudo é possível ao que crê, ele está dizendo tudo é possível àquele que tem fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós temos ali uma definição da fé, quando a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza ou a convicção das coisas que não se veem. Fé é eu ter convicção de algo que eu ainda não estou vendo. É a certeza que eu tenho de que algo vai acontecer, mas que ainda não aconteceu. Isso é fé. Logo, Jesus está dizendo que tudo é possível para aquele que tem fé. Ou seja, tudo é possível para aquele que crê no que está pedindo, crê na resposta antes mesmo de ver a resposta. Isso é fé. E quando, irmãos, o Senhor está falando sobre isso, Ele está dizendo sobre crer em algo, crer em alguém. Nós vemos muitas pessoas falando: eu tenho tanta fé nisso, eu tenho tanta fé, nesse santo, eu tenho tanta fé que isso vai acontecer, mas fé em quem? Fé em quem? Jesus não está dizendo aqui, irmãos, que tudo é possível ao que crê em qualquer coisa. Nós precisamos entender o contexto desta frase. Na verdade, o que Jesus está dizendo para esse homem é que tudo é possível para aquele que crê em Jesus. Porque esse homem está dizendo para Jesus: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Então veja o contexto. Jesus está dizendo: tudo é possível ao que crê que eu posso fazer alguma coisa. Tudo é possível ao que crê na palavra que eu estou proferindo. Quando nós olhamos, irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus realizou ali o primeiro milagre. Onde que foi o primeiro milagre? No casamento em Caná da Galileia. Faltou o vinho na festa. E a mãe de Jesus veio a ele e disse: olha, acabou o vinho. Faça alguma coisa.
E Jesus então, ele se prepara para realizar ali o primeiro milagre. E Jesus pede para os servos que estão ali servindo aquela festa. Ele diz: olha, encham esses vasos de água. Encham essas talhas de água. E aqueles servos, irmãos, eles obedeceram. Eles foram e fizeram como Jesus tinha dito. E a Bíblia vai nos dizer que depois de eles encherem as talhas de água, 6 talhas de água, Jesus disse: agora peguem dessa água e levem para o mestre-sala. Alguém colheu ali uma taça de água e levou para o mestre-sala. E quando o mestre-sala experimentou, ele disse: de onde veio esse vinho? De onde veio esse vinho? E ele chama o noivo, ele chama o dono da festa e diz: rapaz, geralmente as pessoas servem primeiro o bom vinho, e quando as pessoas já estão embriagadas, é que ele serve o pior vinho, mas você deixou o melhor vinho para o final. Veja, irmãos, o milagre aconteceu naquele casamento. Por quê? Porque aqueles homens creram na palavra que Jesus tinha dito. Se aqueles homens dissessem: não, nós estamos precisando de vinho, por que nós vamos encher de água as talhas? Não é de água que nós precisamos. Jesus, veja, irmãos, era o primeiro milagre de Jesus. Esses homens agiram crendo na palavra de Jesus. Também lá em João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus se depara saindo do templo com um cego de nascença. E quando Jesus viu aquele cego de nascença, Jesus literalmente cuspiu na terra. Ele fez ali uma lama, e com aquela lama ele aplicou nos olhos daquele homem cego. E ele disse para aquele homem cego: olha, agora você vai e lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz, irmãos, que aquele cego se levantou, se lavou e voltou vendo. Veja que este cego, ele recebeu uma palavra de Jesus, e ele creu na palavra. Este cego, ele poderia ter ficado indignado com aquilo que Jesus fez. Ele diz: o senhor está querendo me humilhar aqui diante das pessoas? Ele poderia ter dito: o que o senhor está pensando que eu sou, a ponto de cuspir na terra e colocar lama nos meus olhos? Mas aquele cego creu na palavra. Então, quando Jesus está dizendo para esse pai: tudo é possível ao que crê, ele está dizendo para esse pai: tudo é possível àquele que crê na minha palavra. Tudo é possível naquele que crê que eu posso fazer um milagre. Tudo é possível na vida daquele que crê que eu posso mudar as situações. E a Bíblia diz então, irmãos, que esse pai, ele implorou a Jesus dizendo: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Parece algo, um paradoxo aqui, né, irmãos? Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O que esse pai está dizendo com isso? Esse pai está dizendo: Senhor, eu creio, mas talvez a minha fé não seja o bastante. Ao mesmo tempo que eu creio, eu também tenho dúvidas. Ao mesmo tempo que eu creio que o Senhor pode fazer, ainda assim eu tenho dúvidas de que o Senhor possa. Irmãos, e isso não aconteceu somente com este homem. Se a gente olha na Bíblia, nós vamos ver muitos exemplos. Mas eu quero deixar aqui a experiência de Abraão. Abraão era um homem de fé? Sim, a Bíblia chama ele de pai da fé. Mas esse Abraão que ouviu a voz de Deus, saiu da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Este mesmo Abraão, Deus disse para ele: Abraão, eu vou te dar um filho. Na sua velhice eu vou te dar um filho. Abraão creu na palavra, ele foi, ele saiu, ele creu que Deus faria dele uma grande nação, mas chegou um tempo da vida dele, irmãos, que ele acabou dando ouvidos à ideia de Sara, de tomar uma serva egípcia, ter filho com ela, porque naquele momento ele disse: talvez
a minha descendência será da escrava. Veja que mesmo o pai da fé teve um momento da sua vida que ele não conseguiu crer por inteiro. E Deus teve que falar para ele: Abraão, não foi essa a promessa que eu te fiz? A tua esposa Sara vai conceber. A tua esposa Sara terá um filho. E este filho será a tua descendência. Este filho é que será a bem-aventurada descendência. Moisés também, irmãos, quando nós olhamos para Moisés, a gente admira a fé desse homem, não é verdade? Um homem que está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, que se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo hebreu. Ele ouve o chamado de Deus, ele tira o povo da escravidão do Egito, ele caminha com o povo no deserto. Quantas vezes o povo vacilou, irmãos, e Moisés estava firme lá? Quantas vezes o povo teve dúvida no coração e Moisés continuava firme no seu propósito? Mas quando o povo murmurou e disse para Moisés: Moisés, nós queremos carne. Deus disse para Moisés: Moisés, eu ouvi a murmuração desse povo e eu vou mandar carne para eles. E eles vão comer carne, não um dia, não 2 dias, não 5 dias, não 10 dias, não 20 dias, mas um mês inteiro. Isso está lá em Números capítulo 11. E quando Deus falou isso, irmão, sabe o que Moisés disse? Glória a Deus por isso. Não, irmãos, Moisés disse: Senhor, esta multidão que está comigo são 600.000 homens. Como o Senhor disse que vai mandar carne para eles comerem durante um mês inteiro? Veja, irmãos, um homem de fé, um homem que tinha uma fé vibrante, um homem que tinha uma fé e cria naquilo que Deus falava. Mas chegou nesse momento da vida de Moisés, irmãos, que Moisés teve dúvida. Moisés teve dúvida, ele disse: Senhor, é isso mesmo que o Senhor disse, um mês inteiro de carne? Será que os rebanhos que nós temos aqui serão suficientes? Será que os peixes das águas do mar serão suficientes para alimentar 600.000 homens durante 30 dias? E Deus disse: Moisés, você vai ver se eu cumpro ou não cumpro a minha palavra. E Deus mandou as codornizes. Então, irmãos, aqui diante do clamor desse pai, esse pai está dizendo: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas Senhor, a dúvida sobe no coração. Talvez por vezes esse pai teve a esperança de ver seu filho curado, mas por outras vezes ele via o filho tendo as crises e ele desanimava. É isso que ele está dizendo: ajuda-me, Senhor. Irmãos, e nós já vamos finalizar. Eu sei que vidas estão aqui nesta noite e você precisa de um milagre em sua vida. E nós deixamos justamente para orar pelos enfermos agora no final, para que você pudesse se alimentar dessa palavra, que você pudesse entender o que esse pai estava sofrendo, a dor que este pai estava passando ao ver seu filho sofrendo com esse espírito maligno, a dúvida que veio ao coração desse pai quando ele clamou por misericórdia. Mas